Quando é realizada a venda ou compra de um imóvel, é cobrado o imposto sobre transmissão de bens imóveis. É, rapaz, tem aquele impostinho gostosinho para você realizar a compra ou venda de um imóvel. Esse imposto é muito importante, ele onera a venda e é importante você compreender quando ele ocorre, o quanto ele vai custar dentro desta transação. Aqui é um canal voltado para corretores de imóveis que estão estudando para se tornar corretores ou corretores novatos que estão aí pegando ainda o seu jeito no mercado, mas esse assunto pode te interessar também e eu te convido a assistir esta aula a respeito do ITBI. Eu sou Thiago Jordani, sou corretor de imóveis e aqui neste canal, como expliquei para você, postamos aulas a respeito do mercado imobiliário. Eu tenho um site onde a gente publica os artigos de todas as aulas, basta você procurar aqui mobbr/postagens, bem como também o nosso canal, que tem todas as videoaulas aqui de diversos temas. E te ofereço também, nesse link que fica na descrição do vídeo, esse site onde você pode baixar os modelos de forma gratuita. Então, todo modelo que você precisa de contrato de imóvel, contrato de locação, planilha para avaliar imóveis e tudo mais, está aqui, basta colocar o nome e e-mail e você baixa de forma gratuita. Na aula anterior eu abordei o IPTU, na aula de hoje eu estou abordando o ITBI, na aula a seguir vamos abordar o ITCMD e também vamos falar em aulas seguintes sobre os custos ocultos na compra de um imóvel, bem como também o custo do ganho de capital quando você tem lucro sobre um imóvel. Então, na aula de hoje, imposto sobre bens e transmissão de imóveis aqui. O que ocorre? Você fez a compra de um imóvel, na hora de registrar esse imóvel, vai ser cobrado de você ali esse imposto. Então, ele é justamente incide sobre a transmissão. Quando tem a transmissão de bens imóveis, vai incidir este imposto. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis cobrado quando há transferência onerosa, ou seja, a compra ou a venda de um imóvel. Ele é um imposto municipal. Então, novamente, assim como o IPTU, é um imposto arrecadado pelo município, cobrado pelo município. A base legal para a existência desse imposto está aqui também na Constituição Federal, artigo 156, assim como o IPTU, ele vai aparecer no Código Tributário Nacional e na lei municipal de cada cidade. Lembrando que a gente já estudou aqui aonde vai aparecer isso, que é tanto o zoneamento urbano quanto o plano diretor. Temos dois vídeos aqui explicando direitinho para você e como usar essas ferramentas dentro do seu trabalho de corretor. Lembrando, mesmo que você não seja corretor, mas se interesse pelo tema, essas aulas são muito úteis para você. A questão do ITBI é o seguinte: quando que ele é cobrado? O ITBI vai incidir quando há uma compra ou a venda, quando há uma cessão de direitos, arrematação em leilão, permuta com torna, ou seja, quando troca com volta em dinheiro, você pega um imóvel mais barato para comprar um imóvel mais caro. Então você dá aquele imóvel mais barato, completa com dinheiro para ter acesso ao pagamento ali do imóvel mais caro. Quando você faz uma integralização de capital, que é o caso das SPS, já vimos aqui também numas aulas aí, acredito que vimos um pouco en passant, meio por alto o tema. Se for isso mesmo, eu vou fazer um vídeo específico sobre SPE. E também a dação em pagamento, quando você usa o imóvel para pagar alguma dívida ou adquirir algum outro bem. Então, toda vez que você faz algum tipo de transação dessa que vai incidir aí a transferência do imóvel, seja ele um apartamento, a casa, um lote, um terreno, estando ali dentro ali das questões legais, né, um imóvel registrado no cartório e tudo mais, você vai pagar o ITBI. E aí fica um ponto aqui, ó. Ele é exigido antes do registro no cartório de imóveis. Isso é uma coisa muito importante para você ter atenção à ordem dos eventos aí para você não perder tempo. Às vezes tentar registrar um imóvel no cartório de imóveis e não ter pago o ITBI, vai ser negado o registro. Sem ITBI não registra, não transfere propriedade, ok? Quem que paga o ITBI? Na prática, em geral, é o comprador, né? É igual aquele caso lá, né? Quem que paga o IPVA do carro depois que comprou ele, né? As taxas de transferência e tudo mais? É quem compra, né? A lei municipal que vai determinar isso. Em 99% dos casos, o mercado assume que é o comprador, tá?
Isso pode ocorrer de forma diferente? Aí pode. Vamos supor que você está vendendo um imóvel, eu mesmo já fiz negociação desse jeito. A pessoa estava no limite do dinheiro dela ali, mas eu ia ter um bom lucro na transação. Eu olhei para ela e falei assim, eu pago seu ITBI. Pronto, vai estava ali dentro do contrato, mas em geral, quem é o responsável por pagar isso? Até os nossos modelos de contratos disponíveis aqui no nosso site já rezam que é o comprador que custeia este imposto aqui, que é o ITBI, ok? Como é calculado o ITBI? Aqui é a nossa fórmula básica aqui. Aí tem uma diferença aqui, ó. Tem o valor venal de referência versus a alíquota municipal. Cada município vai ter sua alíquota. Lembrando, igualmente o IPTU, você tem que se informar qual é a alíquota do seu município. Você vai conseguir ligando para a prefeitura no setor de tributação ou consultando o plano diretor ou o zoneamento urbano. Normalmente ele gira em torno de 2%, 2,5%, 3%. O IPTU está também mais ou menos nessa casa aí, mas novamente, cada município pode tributar de uma forma diferente. Um exemplo prático, se um imóvel é vendido por R$ 300.000, o município vai cobrar 2% do ITBI. Então, seria R$ 6.000 de imposto, tá vendo com a paulada? Então, você já gastou 300 mil para comprar um imóvel, aí para registrar ele, fora mais algumas taxas que a gente vai abordar aqui, uma delas, o imposto sobre a transmissão do bem imóvel, nesse exemplo aqui seria R$ 6.000, uma alíquota baixa de 2%. Pode subir, se fosse 3% aqui no nosso exemplo, seria R$ 9.000. Então, como não levar em conta este imposto na hora de fazer uma transação imobiliária? Tanto para quem está vendendo, tem que informar isso, tanto para quem está comprando, tem que colocar lá na ponta do lápis. Porque senão você consegue pagar o imóvel, mas não consegue registrar ele, né? E aí fica complicado para você. Lembrando, quem registra que é dono. Agora, como eu já antecipei na aula passada, falando sobre o IPTU, o valor venal cobrado no IPTU, a visão do município é uma, mas na venda a visão é outra. Por quê? No IPTU, ele tem uma forma de calcular ali que vai encontrar um preço menor do imóvel. Mas já aqui na venda, ele quer se aproximar do preço de venda, do preço de mercado do imóvel. Qual o motivo disso? Cobrar o maior imposto possível. Né? Obviamente, isso tem um pouco a ver com política, porque no IPTU, como é um imposto anual e fixo, e gera muita polêmica dentro da cidade, eles tentam fazer que a pressão seja menor, até porque ele é mais dissolvido, é muita gente que paga o IPTU. Todo imóvel urbano tem que pagar o IPTU, tendo casa nele ou não. Agora, o ITBI é só quando ocorre a venda ou compra, ou também, como a gente viu aqui, alguns outros eventos aqui, cessão de direitos, arrematação em leilão e assim por diante. Bom, qual que é o ponto aqui? Neste caso do ITBI, a prefeitura tenta se aproximar do valor de mercado, porque como é um evento que ocorre com menos frequência do que o IPTU, que é um evento fixo, todo ano vai ocorrer, aí eles tentam tirar mais vantagem disso. É mais ou menos essa visão. Qual é o ponto polêmico e muito importante para o corretor? O município pode usar o valor da escritura, o valor venal de IPTU ou o valor venal de referência, que é muitas vezes maior. Então, a gente tem que ficar atento aqui, por quê? Ué, dependendo do que for utilizado aqui, ou você vai ter uma vantagem ou uma enorme desvantagem. Por exemplo, se ele usa o valor venal que ele usa de referência para o IPTU, que é raro isso acontecer, você vai pagar um ITBI pequenininho. Mas ele vai tentar se aproximar do valor da escritura ou do valor venal de mercado. Resultado aqui, tem um problema. Algumas vezes esse assunto é tão sensível e é tão oneroso, olha, pense bem, às vezes o imóvel, tem imóveis, cara, que chegam a milhões de reais. Imagina 1% de um imóvel de 10 milhões. A cada 1% a briga é grande. É muito dinheiro envolvido. Então, em alguns casos, eles ajuizam isso. E o STF ele já decidiu que o município não pode presumir valor maior automaticamente, sem processo administrativo. O que é isso, então? Ele não pode apenas pegar o valor de mercado e ir lá falar que é isso aqui, você vendeu por esse valor, vou te cobrar por esse valor. Não, tem que ter um processo envolvendo, como vimos lá na aula anterior do IPTU, o IPTU é avaliado conforme a localização, tamanho do terreno, a área construída e padrão construtivo. Isso aqui é o famoso processo administrativo. Tem que se avaliar essas condicionantes para ter o valor atualizado. Então, sem um processo administrativo, só está copiando o valor
que está ali na negociação do contrato, dependendo da brecha municipal, aí que está a importância, novamente, que como a gente já viu nas aulas aqui, ó, de entender o plano diretor, de entender o zoneamento urbano da sua cidade. Se houver brecha ali, você vai pagar um imposto menor. E isso, dependendo do valor do imóvel, cara, rapaz, se você descobrir isso aí, às vezes você ganha até um por fora. Como eu dei um exemplo que no imóvel aí de 10 milhões, aí cada por cento, meu amigo, pode estar valendo aí 100 mil reais. Imagina se você faz uma economia de 100 mil, o nego te dá 10 mil de gorjeta. Pois é mais ou menos isso. Ou seja, se a prefeitura arbitrar um valor maior, cabe discussão. E aí, esse tema que você, como corretor, precisa entender para orientar o cliente. E aí você pode virar até, né, uma espécie de consultor a respeito do assunto. Quando o ITBI não é cobrado, principais hipóteses: transmissão por herança. Aqui é o imposto a seguir que nós vamos estudar, que é o ITCMD, que é um imposto estadual. Vamos já olhar ele. Na aula a seguir, hein? Fica comigo na aula a seguir. A doação também é o ITCMD. A integralização de capital social, com algumas exceções, ou seja, quando você pega um imóvel e põe ele dentro de uma empresa. E desincorporação de capital, quando você tira o imóvel de dentro de uma empresa, tá ok? Agora, o momento certo do ITBI no processo da venda, fica atento aí a respeito disso. O fluxo prático aqui, ó. Primeiro, contrato assinado, escritura lavrada, gera a guia do ITBI quando você faz essa escritura, faz o pagamento dela e aí você registra no cartório de imóveis. Você vai gerar essa guia junto da prefeitura, lembrando que o ITBI é um imposto municipal. Lembrando, sem registro não há propriedade do imóvel. E você pode cometer alguns erros comuns, tá? Não avisar o cliente sobre o custo do ITBI. Como eu disse, dependendo do valor do imóvel, isso pode ser muito oneroso. Cada por cento pode mudar a realidade do negócio. Então, na hora de negociar, você tem que saber essa informação. Se você está vendendo um imóvel, você também tem que ter isso em mente para saber, às vezes, o seguinte, tal percepção. Olha, o meu imóvel está num preço aqui, mas o ITBI vai pôr ele ainda acima desse preço. Será que eu não posso melhorar um pouquinho para poder facilitar a venda, né? Lembrando, às vezes o valor do ITBI pode até impedir a venda do imóvel. Não calcular isso no planejamento financeiro vai causar ruídos, às vezes colocar um imóvel fora de um preço adequado de mercado, não saber a alíquota da própria cidade, aí dá um tiro no pé, meu amigo. Como que você é um corretor e não sabe a alíquota da sua cidade, do lugar que você trabalha, né? A região que você trabalha, tem que saber, cara. Tem que saber. Aí eu já dei os lugares aqui e as fontes para você buscar aí no seu município. E não confunda ITBI com IPTU, tá? O IPTU, como vimos na aula anterior, ele é cobrado anualmente sobre todo tipo de imóvel urbano. Já o ITBI, ele é cobrado na venda ou na compra, ou, conforme aqui vimos aqui, outros eventos correlatos, que você faz a transmissão do bem imóvel. Essa foi a aula do ITBI. A aula seguinte, vamos abordar o imposto sobre herança, ok? E você vai deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e até a próxima aula.